Salve, salve, torcida azulina! Estamos começando o Bancada Azulina de número 14 para falar sobre o primeiro jogo da pré-Copa do Nordeste. E hoje estamos com bancada reduzida. Estou aqui eu, Mike Gabriel, junto com Ellen Graça. E aí, Ellen, como foi esse início de semana? Como foi esse feriado do Dia do Trabalhador e aniversário do Confiança? E o que é que você fala aí desse jogo? E aí, galera? Boa noite a todos. Então, início de semana foi tranquilo, porém o feriado não foi tão tranquilo quanto, né? A gente até tentou descansar, não esquentar a cabeça, mas quando chega no Batistão, com o que o time tá apresentando, foi pra fechar o feriado com muita chateação, pra ser sincera. Beleza. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Esse é o nosso segundo jogo seguido contra o Sampaio. Ainda faremos mais 2, a volta da pré-Copa do Nordeste e a volta na Série C. Eu percebi agora, e pela conversa com vocês, que a torcida está com opiniões bem divididas a respeito desse jogo. Então, vamos dar um panorama de como foi o jogo e depois a gente vai entrando nas minúcias. O primeiro tempo, do que eu não pude ir porque eu sofri um pequeno acidente doméstico, não deu pra ir hoje. Então, pelo que eu pude vir na Live FC, o time entrou melhor em relação ao jogo anterior, ao primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa. Fez algumas mudanças, saiu do 4-3-2-1, não sei lá como era aquela escalação de domingo com o Ítalo ali na frente, mas ele mudou a zaga, entrou Anderson no lugar de João Paulo, mudou o meio campo, Flávio saiu e entrou Jonatas, e mudou na frente. Ari Moura, que foi muito bem no segundo tempo, entrou no lugar de de Ítalo para ali na frente. Então o time jogou basicamente num 4-4-2 com 2 volantes e 2 meias. Isso, ainda que parecesse que o time fosse perder um pouco o meio campo por conta disso, por não ter 3 volantes de ofício, mas acho que deu uma dinâmica muito boa no time, porque o Sampaio veio para se defender, então o Confiança aceitou, só, já que você quer apanhar, eu vou te bater. Então o time foi para cima, criou várias chances. Andrei pegou bem, fez boas defesas, inclusive foi o melhor do campo. E essa basicamente foi a tônica no início do primeiro tempo e no segundo tempo. Teve ali no meio, pro fim do primeiro tempo, onde o Sampaio melhorou e até equilibrou o jogo com Confiança, mas no segundo tempo todo... Foi. Primeiro tempo... Isso, no segundo tempo, Confiança... Desculpa, eu te interrompi. Não, normal. E no segundo tempo, Confiança mandou no jogo, pressionou o tempo todo e basicamente foi essa a tônica do jogo. Não dá pra falar, não vamos falar minuto a minuto, senão ia ficar muito chato. Mas como é que você vê essa nova forma de jogar em relação ao jogo de domingo? Então, Mike, pra ser sincera, eu não assisti ao jogo de domingo. Eu só li algumas coisas no Twitter, né? Como sempre, eu tô sempre acompanhando pelo Twitter, porque eu tava na correria, enfim. Mas, pelo que eu pude perceber, comparado ao primeiro jogo, né, da Série C, deu uma melhora. A melhora nem foi tão significativa assim. Eu achava que, já conhecendo o adversário, como foi possível, porque era como se fosse Fórmula 1, né? Teve a corrida ali, treino, e depois a corrida pra valer. Aí teve o jogo, o técnico teve chance de entender a dinâmica do Sampaio Corrêa, porém eu acho que mesmo você falou sobre a mudança ali no meio de campo, realmente, no meio de campo eu não senti tanta interferência assim. Ele mudou, pode ter sido até melhor, mas eu ainda continuo sentindo uma dificuldade do Confiança em relação aos laterais. Eu não sei, pode ser que muita gente, eu não sei qual foi a última vez que o Confiança teve lateral de peso. Laterais, na verdade, eu vou botar no plural, porque tanto esquerdo quanto direito às vezes estão às vezes não, na maioria dos últimos jogos que eu pude acompanhar, tá uma situação assim deplorável. Porém, eu acredito que assim, o primeiro tempo realmente, o Sampaio ainda chegou, na verdade as duas equipes estão no mesmo patamar.
ao meu ver, eu acredito que tanto Sampaio quanto Confiança ainda estão meio se encontrando nas competições. Exatamente. Mas e era mais um motivo pro Confiança crescer, né? Pô, velho, jogo em casa, aniversário do time, diga-se de passagem, né? Que poderia ser mais um incentivo, mas eu não sei o que tá acontecendo. Os jogadores estão meio que, eu não sei se é cansado, se eles estão insatisfeitos com a diretoria ou com alguma coisa interna no clube, eu não sei o que tá acontecendo dentro do clube, eu não tenho acesso. Ainda agora eu vi eu não sei se chegou até você, se você tem algum grupo assim, que divulgaram um print de Tito, comentando sobre o interesse em sair do clube, enfim. Foi outro que eu não vi rendimento em campo. Porém, o segundo tempo mostrou que Daniel Paulista não é daqueles caras que se faz de cego, né? Como alguns outros técnicos que já passaram ultimamente aí pelo Dragão. Ele deu uma mexida, deu uma mudada, não sei o que foi dito, que o time deu uma melhorada. É tanto que o Sampaio não chegou no gol. Acho que se o Sampaio teve 2 chances de gol no segundo tempo, foram muitas, eu não me lembro. E também tem horas assim que eu fico meio que moscando. Mas eu acredito que tem chance de melhorar. Eu confio nisso, né, como torcedora. Porém, vai ter que mexer muito. E vamos esperar aí também por esses novos reforços que foram anunciados hoje, né? Uhum. Eu não sei, essa coisa do ambiente é muito falada desde o ano passado, só que assim, teve uma grande dispensa de jogadores. Hoje a gente tá rolando um burburinho aí desde cedo que o zagueiro João Paulo pediu pra sair, então assim, só que depois dessa reformulação, aí inicia a Série C, é muito pouco tempo pra já tá arrumando um problema. Ainda que eu tenho a teoria de que existe um ambiente muito tóxico dentro do Confiança e que não adianta vir jogadores, vir treinadores, enfim, se o ambiente ele tá contaminado, você pode botar ali o melhor time do mundo que ele não vai render a contento. Pode ser que, claro, se você botar o melhor time do mundo ele vai render porque é um time muito bom, até exagerando, mas nenhum time que for ao Sabino Ribeiro com esse ambiente vai conseguir extrair o seu máximo, porque, enfim, existe algum problema, porque é muito sintomático. Entra semana e sai semana e vem essa coisa dos problemas internos, alguém reclamando, e sai print, e sai áudio. Eu não entendo, eu não vi esse print de Tito, não entendo o que aconteceu com ele, porque o Remo estava muito interessado, chegou a marcar passagem pra ele ir pra Belém e ele não foi. E agora, depois de 2 jogos... Foi justamente do Remo mesmo. Ele falando com o torcedor do Remo, dizendo que jamais desrespeitaria o time, porém o clube travou a ida dele, né? Travou não, meu Deus, barrou a ida dele. Um print ali que rolou agora em um grupo que eu tenho de torcedores, assim, misto que eu digo em relação à torcida. Torcida organizada, torcida povão, entendi. Enfim, mulher, homem, gato, cachorro, periquito, papagaio, tá todo mundo nesse grupo. Inclusive, o presidente já fez parte desse grupo, ou ainda tá lá, não sei, mas eu acho que não, pra tá rolando esse tipo de print. E o print foi justamente em relação ao Remo. A pessoa cobrou Tito, porque isso foi, como se dissesse assim, foi molecagem, né? Entendi. No popular foi alguma coisa desse tipo, e Tito se explicando, dizendo que o Remo é um clube grande, que ele jamais faria isso, enfim, que o Confiança barrou a ida dele. Eu acho que isso vai refletir em campo, Mike. Eu não sei se você concorda comigo. Eu não tenho nem ideia. Mas é muito chato você ter um jogador. É como se fosse uma empresa, né? É uma empresa, né, minha gente? Você tem um funcionário que não tá afim de trabalhar, tá querendo sair, você tá prendendo a pessoa ali, não vai render, isso é óbvio. Isso é claro, não precisa nem fazer esforço. Agora eu não sei o que o Confiança está esperando com essa permanência de Tito. Um milagre, né? Só se for. Assim, só para encerrar esse assunto Tito, eu vi pelo Twitter, se eu buscar eu acho, vou até procurar mais tarde, que um dos diretores do Remo, salvo engano foi até o presidente, disse que o Remo desistiu porque ele estava se esquivando, não atendia as ligações. Toda vez que a passagem estava para ser marcada, ele sumia. Ele, em nenhum momento, esse diretor do Remo jogou a culpa no Confiança. Claro que o atleta tem contrato com Confiança e esse contrato tem que ser respeitado. Da mesma forma que quando o Confiança
dispensam um atleta, eles vêm cobrar que o contrato seja respeitado. Então, o contrário também deve acontecer. Mas, enfim, o real é que Tito não tá fazendo uma boa temporada. Fez apenas 2 gols, incluindo um de pênalti, ainda na Copa do Nordeste, contra esse mesmo Sampaio. Ainda que eu acho que o esquema de jogo não o favoreça, e aí a gente volta para análise do jogo. Você falou dos laterais, e aí, independente de ser dos laterais ou não, o Confiança hoje, ele tem um problema crônico de cruzar muita bola, cruza errado, cruza no primeiro pau, e aí acaba... Exatamente. Acaba que a zaga adversária... Cruzamento... Fale. Horrível. Não, eu ia concordar com você. No jogo de hoje, eu acho que você assistiu pelo live, né? Isso. Velho, no jogo de hoje, nenhum cruzamento deu certo, deu aquele sustinho. Falando assim popularmente. Sim. Jogada ensaiada, Mike, pelo amor de Deus. Eu botei até no texto do blog, vou aproveitar o espaço para divulgar o blog, Mulheres em Campo. Eu até coloquei no texto do blog dizendo que a quadrilha da escola tá mais ensaiada do que a jogada que eles fizeram ali. No primeiro tempo eles fizeram um negócio ali que a gente não entendeu. Eu, com o pessoal que tá assistindo comigo, a gente fez o que foi isso, na cara do gol, entendeu? Eu não sei se... tá certo, Daniel é um ótimo técnico, ele tem visão, ele é um rapaz jovem, jogou há pouco tempo, tá meio que por dentro ainda da situação, porém, eu não sei se ele tá conseguindo passar a técnica dele de maneira clara dos jogadores, porque, meu Deus do céu, o cruzamento, a gente não pode contar com Confiança, de jeito nenhum. Se o assunto for cruzamento, já era. Lateral, tá da mesma desgraça, só falando assim. Enfim. Conclua, desculpe ter interrompido. Tudo bem. Sem problema. O cruzamento eu já falei isso, acho que no podcast anterior. Pra mim é o tipo de jogada mais covarde que eles fazem, assim. Quer se livrar da bola, quer mostrar que tá atacando. Vai lá e cruza e seja o que Deus quiser. É o Bumba Meu Boi. Levando em conta que hoje quem tava no ataque, em determinado momento, era Tito, que nunca cabeceou uma bola direito, e Ítalo, que é magrinho e baixinho. Não tem como ele disputar com a zaga do Sampaio Corrêa aquela bola cruzada. Aí quais foram as boas chances que o Confiança teve? Quando Jonatas ia à linha de fundo, quando aquele menino que veio de Santa Catarina, que me fugiu o nome agora, que é Rui, enfim. Quando aquele novato... Ari, isso. Quando Ari entra driblando ou tenta buscar o chute de longe, quando Rafael Villa chuta de longe, quando Radar cobra falta, quando Felipe Lima cobra falta, porque muitas faltas, ainda que dê para cobrar direto, eles acabam cruzando a bola na área. Eu não sou contra o cruzamento, isso eu falo até no vlog que eu estou publicando hoje à noite. Mas o cruzamento ele tem que ser mais uma arma, mais uma opção. Se for a única opção, fica muito manjado. Então pra mim, esse foi o ponto negativo da noite. Eu vi uma melhora no time. Me deu até uma pequena esperança para a sequência da temporada, porque se Daniel Paulista viu os erros do domingo, já corrigiu para hoje, tá se mostrando que ele tá estudando, como você falou, ele não tá se fazendo de cego. Ele tá vendo o que ele pode fazer com aqueles jogadores que ele tem na mão. Então eu vi ali me deu uma pequena esperança esse resultado aí. Esse resultado não, é a atuação. Sobre o resultado a gente discute mais pra frente. Eu achei, você falou sobre Felipe Lima, eu não sei se foi esse tempo que ele ficou parado porque ele estava no DM, né? No final do estadual, não foi isso? Foi isso. Que ele não jogou um tempão. Eu não sei se foi esse tempo em que ele esteve no DM até começar agora a Série C e essa pré-Copa do Nordeste, que meio que tirou ele de tempo, não sei, porque Felipe, eu gostava muito do futebol de Felipe, dos jogos que eu pude acompanhar, lógico, né? A gente não vai saber do futebol da pessoa sem ver. Uhum. Dos jogos que eu pude acompanhar, assim, eu achava que ele era um jogador relevante para a equipe, para o momento que a equipe estava vivendo. Porém, eu fiquei sabendo que no último jogo ele não fez não teve um bom desempenho, e hoje ele pode até ter tido alguns lances assim interessantes, mas não é comparado ao que ele apresentou no início do estadual, eu achei. Mas fora isso,
Eu concordo com você e vou usar o termo que você citou agora, eu vou usar pra vida, né? O cruzamento de Confiança é covarde, porque falta muita finalização também, muito treino em relação a isso. Porra, os caras estão treinando a semana inteira, os caras vivem disso, como diz meu pai, os caras vivem disso, pô. E ainda se passa nessa finalização, pelo amor de Deus, minha gente, na cara do gol e não acertar, não conseguir concretizar o negócio, é revoltante, bicho, eu saí de lá muito, assim, muito triste com o que foi apresentado, porém, de acordo com comentários e com o que eu li a respeito do jogo de domingo, do primeiro da Série C, realmente teve uma melhora. Sim. E é entregar na mão de Deus Daniel, né? Estamos dependendo dele e vamos ver também o que está acontecendo, que o time está cabisbaixo. Eu não sei o que está acontecendo, que está meio desanimado. Tito a gente até já citou agora, não vale nem a pena mais tocar no nome dele, porque a gente já sabe até qual é o motivo, mas eu também estou sentindo que ele está meio pesado, ele está meio com dificuldade de correr. Eu até botei no grupo, Tito correndo, tá parecendo eu voltando pra academia depois que pari, entendeu? Tá meio cansado, eu não tô entendendo. Uhum. Enfim, condicionamento pode ter sido também porque ele também estava no DM, né? Isso. Um tempinho. Esse tempo também entre o estadual e a Série C, que também acho que foram o quê? Uns 15 dias, 20 dias, eu não sei, um mês, sei lá. Foram não sei, Enfim, tem que, aos poucos, né, eles vão melhorando. Eles estão lá não sabendo pra isso. Exatamente. Porém, Daniel ainda tem que dar uma mexidinha, né? Eu acho. Eu acredito. Sim. A grande questão é a gente falta de peças. O ataque mesmo é um problema. Tá chegando esse menino Renan Gorne, foi anunciado agora à noite, já depois do jogo. Sim, eu vi no Instagram. Ele é até jovem, né? Isso. Porque o outro que anunciaram hoje também tem 31 anos, né? Zagueiro. Eu tava comentando com uma amiga minha hoje, qual é o requisito das contratações? Tem que estar velho, tem que estar com algum problema de saúde, porque chegou um tempo desse aí que tinha 11 jogadores no DM. Pelo amor de Deus, o time inteiro. Sim. O DM é o que você falou, né? O jogador parece que vai pro DM tratar da lesão e esquece todo o resto, porque volta gordo, volta lento. Irmão, eu não entendo nada de saúde. Mas, tirando uma lesão grave como foi a de Kiffel, que ele ficou de muleta, o cara não vai pro DM também. Vou tratar minha lesão e esquecer todo o resto. E vou almoçar no McDonald's todo dia, porque não é possível isso. Se prende a isso, eu acho que pra relaxar ou pra tirar férias. Deus me perdoe se eu tô falando besteira, porque às vezes pode ser que o cara nem realmente esteja sofrendo e tal. Mas eu não vejo, assim, uma força de vontade de melhorar. Pra eu ser sincera, Mike, eu às vezes viajo assim no tempo, eu fiquei assim pensando, vem aqui, por que Jean tá jogando? Genival tá machucado. A mim, não, gente, você tá em que órbita aqui? Genival tá machucado, tá no DM, não sei o quê. E já ouvi até gente dizer que ele tá machucado de propósito, porque ele brigou com o Tito em Itabaiana. Foi em Dores, minha gente, em Dores, né? Isso. Eu confundi. Minha gente, vamos parar, vamos refletir. Se um clube, na dimensão do Confiança, porque vamos ser realistas, é o maior do estado, tá passando por problema que gera briga interna de jogadores, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Tem que rever isso aí, tem que procurar saber, porque assim, que a diretoria não tá colaborando, a gente já sabe, isso não é de agora. E a briga é de cachorro grande, e pra nego se meter aí, tem que ter peito. Porém, o que tá acontecendo, o que tá refletindo em campo, é perigoso, minha gente. A gente tá falando do maior time do estado. Não é ninguém não, é o Confiança. Maior time do estado. Pra chegar uma confusão, a ponto de nego dizer que Genivaldo tá doente de propósito. Tá lesionado de propósito. Porque brigou com o Tito. Pelo amor de Deus, não. Eu, sinceramente, eu vou ter que incluir o Confiança nas minhas orações, porque minha avó me aconselhou a não misturar futebol com religião, mas eu vou ter que incluir o Confiança nas minhas orações, porque é só na mão de Deus aí agora, e de Daniel, né? Mas também Daniel, coitado, não vai poder fazer milagre, porque ele não joga. Fazendo um comentário, hoje eu vi a hora de Daniel entrar em campo, ele toda hora pegava na bola.
eu fiz, velho, daqui a pouco ele vai causar chuteiro e vai entrar. Repare. Tem idade ainda, viu? Pelo que ele jogou quando era atleta profissional, tem vaga. Ele é jovem, né? Ele tem o quê? 35, né? 37 ou 37, alguma coisa assim. Ele se aposentou cedo. Tem jogador que se aposenta com 40. Bom, pois é. Ele jogou com o Júnior Timbó, finado Júnior Timbó, ainda no ABC, antes de encerrar a carreira. Finado. Sobre Genivaldo, eu creio que ele foi barrado mesmo. A opção técnica, ele falhou em alguns jogos. Daniel Paulista botou Jean desde então tem dado conta do recado, ainda que ele tenha falhado no primeiro gol do Sampaio no último domingo. Aquela bola, ele tava, parece que distraído, sei lá, não sei se você viu os gols, mas ele... eu vi, ele meio que viajou, né, sei lá. Mas o Genivaldo, ele não tá machucado, ele tá barrado mesmo, tá assim, barrado não, ele é reserva, assim como o Jean foi reserva dele a maior parte da temporada, hoje ele é o reserva de Jean. Bem, entendi. E vamos agora projetar esse confronto da volta. Falar dessa volta, quais são os caminhos que a gente encontra do Confiança voltar de São Luís com a vaga na Copa do Nordeste. Lembrando que na pré-Copa do Nordeste do ano passado, a gente pegou também um time de tradição, ainda que esteja num momento péssimo, que foi o América de Natal. Empatamos o jogo em Aracaju e fomos a Natal e vencemos. Quais são os caminhos que você encontra aí pra gente voltar de São Luís com a vitória? Já deu pra perceber que o Sampaio... Oi? Acho que tá ruim a conexão. Não, eu tô ouvindo bem. Oi? Eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo? Porque apareceu conexão ruim e apareceu um barulho aqui no meu ouvido. De vez em quando aparece, né? Apareceu um barulho ótimo. Mike, já deu pra perceber que o Sampaio tá na mesma situação, ou pior, que o Confiança. O problema eu não sei se... Inclusive, eu achei a zaga do Sampaio tá bem fora de forma, né? Os jogadores bem gordinhos, enfim. A gente pode se aproveitar disso. Acredito que um jogador na frente com mais velocidade, eu não sei se encaixar Ítalo ali seria o ideal, porque Ítalo é ágil, porém não sei se ele é bom de finalização. Ítalo até fez uns jogos bons, mas andou vacilando em algumas jogadas. Mas eu acho que Daniel já conseguiu perceber qual é o caminho do Sampaio, né? A nossa equipe, tá se entrosando, chegou gente nova pro ataque, tem esse menino novo aí da zaga, enfim. Isso vai fazer com que Daniel consiga montar o time, né, em relação ao que ele viu nesses 2 últimos jogos em casa, né? E eu acho que dá pra mexer, dá pra ganhar. Eu acho que dá pra ganhar. É torcer pra que aconteça o entrosamento dessas novas peças com o pessoal que já tá das antigas, que Daniel perceba quem não tá rendendo, como é o caso de... Não vou citar o nome do homem de novo, não, meu Deus, coitado do homem. Como é o caso de Tito, tive que falar. Tem gente ali que tem potencial, mas eu acho que ainda não tá no embalo. E como é uma temporada que agora a gente teve um jogo domingo, vai ter teve hoje outro quarta-feira, vai ter outro no final de semana e vai ter outro na terça, né? O jogo da volta dessa pré-copa. Terça-feira. Né? Terça-feira. Eu acho que tudo bem, o time vai estar cansado e tal, mas já vai ter pego o embalo. Eu acredito nisso, né? Eu acho que dá pra sair com a vitória lá. Beleza, eu concordo. Acho que, como você falou, o time vai embalando, o Daniel vai melhorando as peças, vai estudando o Sampaio. Ainda os 2 times vão jogar no final de semana, então tem mais uma chance de entrosar de um lado, estudar, analisar as armas do adversário do outro. Claro que isso também vale de lá pra cá. E aí eu vejo também essa possibilidade. E uma coisa que eu sempre falo quando eu escrevo, faço podcast, vídeo, é que o Confiança ele tem um bom retrospecto fora de casa. Então, geralmente na Série C e nos anos anteriores, Confiança faz até mais pontos fora do que dentro de casa. Então, se é um problema aí não pontuar tanto em casa, mas a gente tem que se segurar nessa estatística de fazer bons jogos longe de Aracaju. Então, pensando nesse histórico, e acho que Confiança deve jogar assim como o Sampaio jogou aqui, bem fechadinho, esperando uma bola
E aí eu confio mais por essa bola em Ari, que entrou muito bem, e em Jonatas, que ele tem uma velocidade muito grande para jogar e recompõe mais. E aí eu acho que esse é o problema de Ítalo. Ele não é tão veloz, ainda que ele seja franzino, ele tem bom drible, mas ele não tem uma boa finalização, e ele é aquele jogador de segundo tempo. Então, raramente, quando o Ítalo entra já de primeira no jogo, ele se destaca. Agora, quando ele entra no decorrer do jogo, aí ele consegue, até porque pega o adversário cansado, então ele consegue ir pra cima, driblar, dar bolas boas pros seus companheiros. Então, o Ítalo, ele tem eu não sei se é um problema ou se é uma característica, e que às vezes o jogador tem que abraçar isso, ó. Se o melhor dele é entrar no segundo tempo, ir pra cima e decidir o jogo, que seja assim. Não é demérito, não, eu preciso ser titular. Pra quê? Se você é titular e se esconde no jogo, como aconteceu no último domingo. Hoje ele entrou muito bem, fez algumas boas jogadas, e foi assim, o pouco tempo que ele jogou hoje foi muito melhor do que o jogo inteiro que ele jogou no domingo. Então acho que Ítalo pode falar. Eu concordo com você em relação a Jonatas. Eu acho ele um jogador excelente. Inclusive, na primeira vez que eu notei Jonatas, eu tava nas cadeiras brancas com meu pai. Foi aquele jogo contra o Itabaiana, pelo estadual desse ano. Certo. E os comentários eram só elogios a ele. Todo mundo, os coroas, né? Porque a cadeira branca é mais frequentada pela galera mais velha. Aí todo mundo, quem é ele, de onde ele veio, tal. Ele, se o Confiança não cuidar, já levam ele, né? Porque quando um jogador faz uma gracinha aqui, né? Logo vem outro time pra levar. Exato. Mas eu concordo com você, que se Daniel souber usar direitinho, ele vai ficar, ele vai ser uma peça importante pra gente. E esse Ari também é muito bom. Eu também gostei do futebol dele. Então, beleza. Também acho que a gente concorda que é possível que o Confiança consiga voltar com um placar. A gente precisa da vitória. Empate e leva para pênalti. Não existe gol qualificado. Então, mesmo que o empate seja de 1-1, não existe aquela história de marcou fora de casa, vai ter vantagem. Se for 1-1, 2-2, 6-6, vai para pênalti. Então também acredito que o Confiança, sabendo jogar, o Sampaio, ainda que tenha uma tradição maior, vai jogar em casa, eu vejo como favorito, mas também não é um bicho-papão que a gente não consiga encarar por lá. A gente já passou por situação pior. Sim, com certeza. E pra finalizar... Como foi o caso do América, né, que você falou. Que a gente fez, ali foi surpreendente, na verdade. Sim. Ainda que o América, eu acho que o momento... Eu acho não, tenho certeza. E o momento do América, historicamente, é bem pior que o do Sampaio. O América, ele já teve participações seguidas na Série A, mas o América caiu pra Série D e desde então nunca mais se recuperou. O Sampaio até um dia desse estava na Série B, disputando para ir pra Série A. Agora caiu de novo, mas ainda acho que se ele se remonta, é candidato a subir de novo pra Série B. Então acho que é um desafio um pouco mais difícil, mas ainda assim acessível. E para fechar, sobre o jogo de sábado contra o Globo. Você leu alguma coisa do Globo? Eu confesso que eu não li nada, então eu fiquei muito focado nesse jogo do Sampaio. Eu só vi alguns lances do jogo entre Globo e Imperatriz no final de semana. O goleiro do Globo deu 2 gols. Tomara que ele dê um pra gente, pelo menos. O que é que você acha desse jogo? Será que tem que poupar, fazer um rodízio, a lá Betinho, pra encarar o Sampaio na pré-Copa do Nordeste, ou tem que ir com tudo e, enfim, vai aguentar jogar esses 3 jogos intensos mesmo, e depois os jogos passam a ser mais espaçados? Então, Mike, eu ouvi dizer que o Globo não tá tão ruim quanto as pessoas estavam dizendo. Porém, não é um time com um histórico muito positivo, né? É um time que anda meio ruim das pernas, porém não podemos nos confiar nisso, né? Agora, essa sua sugestão, eu acredito que seja uma boa ideia, né, para Daniel pensar nesse rodízio, né, porque deu certo com o Betinho até certo tempo, né? Vamos ser realistas, né? Até uma hora ali começou a dar certo, mas
convenhamos, sinceramente, eu acho que o problema ali não era Betinho, isoladamente. É como eu tô dizendo, tem muita coisa por trás que a gente não tá sabendo e que o jogo de futebol não mostra, mas que tá influenciando no rendimento da equipe, sabe? Mas em relação ao Globo, se pudesse fazer o rodízio seria ideal. Mas também seria importante a gente ter um placar positivo nesse início da Série C, né? Pra não precisar estar correndo atrás do prejuízo lá pra frente. Exatamente. Quando já tiver aquela briga pra não cair, aquilo me deixa desesperada. Minha gente, existem times que bem piores, que não precisam passar por isso. Em 2016, eu me vi comemorando uma permanência. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Era pra eu estar comemorando o acesso. Enfim, vamos orar para que dê tudo certo contra o Globo, tanto quanto contra o Globo quanto contra o Sampaio, né, na pré-copa. Pois é, em 2016 eu não sei nem como eu cheguei em casa, de tanto que eu comemorei aquela permanência contra o Fortaleza, mas enfim, vida que segue. Eu fui pro Estação 22 e encontrei metade do time lá, né, aqui pra gente. Assim, voltando a falar do Globo, eu acho que não precisa fazer o rodízio, mas eu acho que algumas posições dá pra você dar uma mexida. Eu acho que, por exemplo, Genivaldo poderia ir pro gol, até pra dar tempo de jogo a ele, não jogar fora um jogador que tem uma história tão grande, com confiança, que salvou a gente em tantos momentos, e a gente vai que precisa dele. Jean pode se lesionar, ainda que Jean tenha dado conta, e pra mim é o titular. Mas acho que como Daniel Paulista, se eu fosse Daniel Paulista, eu daria alguns minutos de jogo ali, um jogo inteiro, pra Genivaldo agarrar, mudaria uma peça ou outra, talvez botaria fazer algum teste ali do meio pra frente, mas pouca coisa. Acho que não dá pra arriscar também, porque lá na frente, quando a gente precisar tá contando pontos, seja pra classificar, seja para não se rebaixar, a gente pode ter jogado alguns pontos fora contra o Globo. Há exemplo do que aconteceu com o Salgueiro, quando o Betinho botou o time quase todo reserva na primeira partida da Copa do Nordeste. Aí lá na frente, quando a gente tava ali fazendo conta do que a gente precisava fazer para classificar, a gente lembrava, 3 pontos a gente jogou fora contra o Globo. Pois é, eu acredito que a Copa do Nordeste é importante, mas a gente não tem um histórico muito bom, né? Vamos ser sinceros, vamos ser realistas. Na minha opinião, como torcedora, como leiga no assunto, eu acho que o foco deveria ser a Série C nesse início, justamente para não passar esse aperto quando chegar no final, de ter que estar fazendo conta, vendo quem vai jogar contra quem pode ganhar de quem, o que a gente pode fazer. Mas dá pra ganhar do Sampaio. O Sampaio tem tradição, é um time bom. Mas, tecnicamente falando, nesses 2 últimos jogos, deu pra perceber que ele tá no mesmo patamar do Confiança. Eu vou bater nessa tecla pra sempre. É tanto que nesse segundo tempo, o Sampaio não chegou no gol. No jogo de hoje, né? Uhum. Mas, eu acredito que dê pra ganhar do Sampaio, sem fazer muito esforço, como você disse, nem que não faça rodízio, que mude o time todo, mas algumas peças, algumas posições, dar uma mexida ali, tentar melhorar alguma coisa nessa lateral, porque às vezes o jogador quer cruzar, não tem pra quem, não tem nem quem leve a bola, enfim. Dá pra ganhar do Sampaio? Dá, eu tenho esperança. Sampaio ou Globo? Mas não ganhou em Aracaju. Mas pode ganhar lá. O Confiança é o time das emoções. Gosta de ganhar fora. Contra Itabaiana mesmo, nunca vi gostar tanto de ganhar em Itabaiana como o Confiança. Mas vamos focar no Globo e ver o que Daniel pode fazer, né? Mas eu acredito que ele tenha uma visão estratégica e que ele vai mudar em relação a isso. E o Globo que nos aguarde. Beleza. Acho que a gente conseguiu cobrir os assuntos todos que estavam em pauta nessa noite. E deixo o espaço aqui para você fazer suas considerações finais e despedidas. Pois é, galera, vamos focar aí nessa Série C. Eu acredito que seja a competição mais importante do momento. Eu sei que são quantos jogos dessa pré-Copa do Nordeste? São 2. Terça se decide tudo. Pronto. Eu acredito que
passando essa pré-copa do Nordeste, que a gente vai conseguir, com fé em Deus. Passando essa pré-copa, o time, o clube, eu não vou falar nem o time, o clube tem que dar um gás aí pra gente não passar sufoco nessa Série C. E tô com esperança. O time não tá contribuindo pra isso, pra eu ter esperança, mas eu tenho. A minha é igual a sogra, é a última que morre. Uma boa noite aí pra todo mundo. Boa noite não, que eu não sei a hora que o pessoal vai ouvir, né? Uma boa semana aí pra galera e vamos focar na Série C. Valeu, Ellen. Da minha parte, também acho que dá pra administrar, que não são nem 2 competições, a gente só tem mais um jogo pela Pré-Copa do Nordeste. Acho que dá pra fazer não um time misto, mas talvez pequenos testes pontuais contra o Globo, ir pra cima do Sampaio. Esse jogo vai ser cansativo para os atletas? Vai. São muitos jogos nessa retomada? São. Mas é um jogo pra gente conseguir voltar para fase de grupos da Copa do Nordeste e garantir um caixa de pelo menos R$1 milhão para o ano que vem, que é muito importante até para pagar o salário desses mesmos jogadores. Então acho que dá para a gente não abrir mão de tentar pontuar lá no Rio Grande do Norte e ir para São Luís e voltar com a classificação na bagagem. Então, da minha parte é isso. Desejo um ótimo resto de semana para todos e todas. Até a próxima. Saudações proletárias e fui!